Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3. Depois de algumas pausas na nossa série de mensagens, vamos continuar. Provavelmente, devemos ficar nessa série este ano. E Deus continua tendo que falar conosco sobre diversos temas. Eu não sei, meus irmãos, qual tem sido, ou quais têm sido, os impactos dessa série de mensagens na sua vida. O que você se lembra, os assuntos que precisamos tratar durante os domingos à noite. A gente já está falando disso já há alguns meses, já há muitos domingos. Essa mensagem, para os irmãos terem uma ideia, é a mensagem de número 27, se não me engano, meus irmãos. Então, são 27 domingos em que temos tido contato com aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Não que em outras mensagens Ele não queira tratar sobre coisas necessárias, mas eu posso dizer que para mim tem sido um grande desafio poder ministrar esta série de mensagens, porque quando a gente se depara com alguns temas, parece que há alguns temas que também eles propõem falar, como sempre é também, falar primeiro com o pregador. Mas tem uns que parece que são muito mais particulares. Como eu disse aos irmãos no início, em alguns assuntos, é necessário confissão de pecados, reconhecimento de que a gente precisa, como líder espiritual, a gente rever algumas coisas e poder repensar o nosso ministério, a nossa responsabilidade como líderes espirituais da igreja. Então, o que a gente vai fazer por meio deste capítulo, que não é um capítulo tão pequeno assim, 21 versículos, é a gente tratar sobre renovação espiritual. É um tema que fala a toda a igreja, é um tema que convoca toda a igreja a pensar ou repensar como anda a sua vida espiritual e aquilo que precisa ser dado uma mudada, vamos dizer assim. Aquilo que precisa ser revisado, aquilo que precisa ser trazido à pauta nos assuntos que você conversa com seus próprios botões, para que você possa, então, ver o que Deus tem para falar com você sobre uma mudança, sobre uma melhoria, um upgrade na sua vida espiritual. Vamos, portanto, à leitura do texto e ver o que Deus tem para falar conosco sobre renovação espiritual. 1 Samuel, capítulo 3. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Ele, porém, disse: não chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E o Senhor se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou. Disse Eli: meu filho, não chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli percebeu
que o Senhor estava chamando o menino. E disse: vá e deite-se, e se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. Ele perguntou: o que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse: ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Então Samuel crescia, enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Amém? Meus irmãos, não sei se é de conhecimento da maioria, talvez seja, que o Brasil é o segundo país que mais realiza intervenções cirúrgicas no planeta, atrás apenas dos Estados Unidos, segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética. A grande procura por esses procedimentos estéticos, ele se dá por um motivo central, digamos assim. Qual seria? Insatisfação atual com a sua aparência física. Ai, esse nariz está muito grande, pastor. Estão me chamando de Pinóquio, de narigão. Essa orelha está muito abanando. Ah, eu tenho que fazer alguma coisa. Ah, os pés de galinha. Deixa eu dar uma puxadinha aqui, deixa eu dar uma puxadinha. Ah, olha, quando eu vejo a Gretchen, meu Deus. Parece que está com 25 anos de idade. Meus irmãos, em busca do corpo ideal, não sei se você sabia, milhões são gastos. E como a gente tem visto em algumas reportagens por aí, riscos à vida são assumidos, não é? A mulher sai para fazer a cirurgia e de repente não volta para casa. Já ouviram algumas reportagens assim? Saíram para fazer um procedimento, a princípio algo muito tranquilo, mas infelizmente muitas não voltam porque decidiram fazer essas intervenções. A busca pelo corpo ideal, insatisfação com o que tem. Enquanto muitos irmãos se preocupam com essa renovação estética, talvez achando que uma melhora na autoestima talvez seja suficiente para a sua felicidade, e às vezes quando a gente acompanha alguns programas sobre isso, né, intervenções cirúrgicas, você vê que a pessoa, ela parece que a vida dela parou, né? Ah, eu não estou satisfeita, estou muito chateado. Parece que quando ela faz esse procedimento, assim, agora sim eu sou uma outra pessoa.
Agora sim eu sou feliz, ou eu estou feliz. A gente não quer dizer que talvez uma ajeitada, né, não seja importante, possa ajudar, é um botox, né, que dá uma esticadinha, uma melhora. Nada disso. Mas a questão que eu quero deixar claro aqui é que às vezes há uma preocupação muito maior com o que é superficial. Se preocupa-se muito mais com a aparência externa do que com o espírito. Os irmãos concordam comigo? Deixa eu melhorar a casca por fora, a lataria, mas eles não se preocupam com o que vai por dentro. A pessoa pode ser mais bonita que for, mas quando ela abre a boca, só sai. É o que Jesus chamou de sepulcro caiado, né? Mais ou menos isso. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. O texto de Provérbios, capítulo 15, verso 13, é um texto conhecido, talvez não muito lembrado dos irmãos, mas diz assim que a alegria do coração transparece no rosto, formoseia o rosto, né? Mas o coração angustiado oprime o espírito. Olha só que texto interessante. Como que aquilo que está por dentro é visto, transparecido. Você consegue ver de fato uma pessoa feliz, pode não ser a mais bonita de todas, mas você consegue perceber uma beleza que jorra, que transparece de um coração que é preenchido por Deus. Quando Deus é suficiente, pode não estar por fora de acordo com aquilo que a gente gostaria que fosse. Porque o tempo vai acabando com a gente. É como o Hernandes Dias Lopes disse, às vezes quando ele se olha no espelho, ele olha, né, para os seus cabelos brancos, e fala assim, ó, parece que está tendo uma guerra mesmo aí, né? Os cabelos frios brancos que vão aparecendo, e aí quando aconteceu comigo, aí vê um fio, deixa eu tirar, aí vai e tira. Mas começa a chegar uma hora que não tem mais como fazer para poder, só passando o Grecin 2000. Na minha época tinha Grecin 2000, né? Para deixar tudo pretinho. Falei para minha mulher que ia dar uma pintada no cabelo. Falei assim, não, isso aí, por favor, não faz isso não. Eu gosto de cabelo branquinho, assim. Mas a gente vai percebendo que a idade vai chegando. Mas às vezes a gente se preocupa com o que é de fora, mas não se preocupa com o que é e como está a nossa condição espiritual. E essa história é muito conhecida, creio que o conhecimento de todos aqui, a história de Samuel, essa narrativa, mas poucos de repente sabem o pano de fundo, o que está por trás disso, porque entra aqui em cena essa história, essa narrativa, dentro de um período de decadência espiritual dentro do povo de Deus. Como que o povo de Deus estava vivendo a sua espiritualidade, a começar pela decadência na parte de cima, da parte da liderança. E isso é um reflexo. Aí é onde entra também as nossas preocupações, ou pelo menos deveria ser as preocupações do líder, quando se depara com um texto como esse. Porque às vezes o que está acontecendo por fora, digamos que é uma realidade também da decadência espiritual a começar da parte de cima. Como que anda o povo de Deus? Pode ser um reflexo da condição espiritual da sua liderança. E aí é onde entra a nossa preocupação em relação àquilo que assumimos diante de Deus. Do nosso compromisso em sermos referenciais espirituais. Em buscarmos, estarmos sensíveis à voz do Senhor e com o coração disposto a obedecer aquilo que Deus fala conosco. Porque será que há por aí líderes que estão completamente cegos à manifestação da ação de Deus, à voz de Deus? Tem líderes espirituais cegos e surdos espirituais por aí? Tem ou não? Claro que tem. E como tem? Vivem o seu ministério como se fosse algo corporativo. Ali é uma administração, como se fosse uma empresa,
mas não se dá conta que nós estamos tratando com questões muito mais essenciais, que diz respeito à condição da nossa espiritualidade, do nosso relacionamento com Deus. Como é que anda? Porque às vezes a gente se preocupa só com o que está por fora, e a gente deixa de ver e considerar como anda o nosso relacionamento com Deus. Estamos ouvindo o que Deus fala? Aquilo que Deus fala, e a gente entende de forma clara como que está o nosso coração no que diz respeito à disponibilidade em colocar em prática aquilo que Deus fala para colocar. Ou só entra por aqui e sai por ali. Não, eu sei que Deus falou, eu sei que o que eu estou fazendo é errado mesmo, mas eu vou continuar, então deixa rolar, deixa ver aonde é que vai dar. Irmãos, eu não quero pagar para ver. Não quero pagar para ver onde é que vai dar a nossa negligência, a nossa surdez espiritual, a nossa insensibilidade, a nossa cegueira diante da realidade que o povo de Deus se encontra. Então, esse menino, ali por volta dos seus 12 anos, mais ou menos, representa essa esperança de uma renovação espiritual para um povo que já não ouvia mais a voz de Deus, a começar pela liderança. Porque da liderança, o povo que olhava para os líderes percebia um total descaso com as coisas de Deus. Duas considerações a partir disso. Primeiro, a obra que Deus deseja realizar na vida do seu povo, ela jamais será impedida por conta da negligência espiritual individual daqueles que não desejam ou já não podem mais ouvir a voz de Deus. Ou seja, a obra de Deus continua apesar da nossa negligência espiritual. Irmãos, isso para a gente que quer buscar fazer a vontade de Deus é o nosso consolo. Porque quem não quiser andar com aqueles que querem avançar, a obra do Senhor ela vai ser concluída em nome de Jesus. E quem não quiser acompanhar a gente, vai ficar para trás nesse sentido. Porque a gente precisa de pessoas que somem com a gente. Juntem esforços, dons, talentos, para aquilo que Deus vai fazer em nós e através de nós para esse próximo ano que já está batendo na porta. Segunda consideração, para realizar a obra de renovação espiritual do seu povo, então Deus vai usar quem a gente jamais poderia achar que vai usar. Deus pode usar um adolescente, Deus pode usar um jovem, Deus pode usar uma criança, porque Deus usa os simples, os desprezíveis, para envergonhar aqueles que se acham alguma coisa. Os sábios, os fortes, os entendidos, os espirituais, os já maduros espiritualmente, mas que chegaram num ponto da sua vida que já não ouvem mais o que Deus fala. Estão vivendo uma realidade espiritual que não traz nenhum tipo de impacto para a própria vida espiritual e para o reino de Deus. E é isso que a gente precisa considerar. Como que temos crescido, como que por meio das nossas vidas, do nosso crescimento, a nossa igreja tem sido, portanto, abençoada. Porque nós estamos nos reunindo aqui por um objetivo, por um propósito, é para unir forças, para fazer com que esse local onde nós estamos inseridos, ele seja um local impactado por Deus. Que Deus use a instrumentalidade das nossas vidas, por meio do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa disposição. Então vamos se empenhar para poder, olha, está precisando aqui, então eu vou me voluntariar, eu não sou tão capacitado, mas eu quero ajudar, eu sei que eu preciso fazer alguma coisa. Vamos arregaçar as mangas. Porque Deus vai usar pessoas
que a gente achava que não poderia ser usado para poder trazer até mesmo vergonha para a gente. Vergonha para a gente. E essa escolha de Samuel é um dos grandes exemplos aí de que Deus vai usar o simples, a simplicidade, a piedade, pessoas que temem de fato a Deus, pessoas que estão buscando viver uma vida de santidade, pessoas que a despeito da sua idade, do seu tempo de vida, eles estão disponíveis, eles estão à disposição de buscar a Deus, para fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Eles só querem estar onde Deus está. Eles só querem ser usados por Deus, eles só não querem ficar acomodados na sua poltrona, nas suas casas, usando ali aquilo que tem como uma grande poltrona de acomodação. Mas levantar essas pessoas para uma realidade onde Deus deseja fazer uma grande obra por meio da vida dessas pessoas. Mas aí vai precisar que você possa, como eu disse, consultar a Deus, considerar se você tem ouvido a voz de Deus, consultar como tem sido ou estado o seu coração. Portanto, quem são aqueles que verdadeiramente buscam a Deus? Você tem buscado a Deus? Essa é uma pergunta que precisamos fazer. Porque já no verso 1, nós vemos aí essa situação trágica, espiritualmente falando. Na parte B diz o seguinte: naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. O que aconteceu para que Deus deixasse de falar com o seu povo? Deus falar com a sua liderança espiritual. Porque Deus deixa de falar quando pessoas não querem ouvir mais a voz de Deus. Quando o que Deus fala já não é algo absoluto, já não é algo relevante, pelo menos na nossa visão. De repente Deus não tenha nada para acrescentar à sua vida perfeita, ou aquilo que você considera perfeita, espiritualmente falando. Eu estou num relacionamento só no óleo, Jesus amado, benção pura. Tem gente que acha que está na bênção, mas não está. Está distante. Não é isso que Deus quer. Nada de aparência, mas de sinceridade, de piedade, de disposição para ouvir o que Deus tem para falar. Raramente Deus falava. As visões não eram mais tão frequentes como eram. Escassez de revelação divina, porque falta espiritualidade, falta busca por Deus. Aquilo que era essencial estava sendo negligenciado por aqueles que jamais deveriam deixar de observar. Irmãos, o que é essência para a gente? O que a gente considera como algo que não pode jamais faltar na nossa vida com Deus? A nossa vida de oração, a nossa vida de devocional, de contato com a palavra do Senhor, a nossa vida de comunhão com os irmãos, de aprendizado da palavra. E a gente começa a ter outras opções, como se aquilo que Deus já estivesse disponibilizando já não fosse tão importante. Então a gente tem outra agenda, a gente define uma outra agenda. Coloca outras coisas como principais e essenciais e se esquece de que nas Escrituras diz que nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E as outras coisas são secundárias. Nas nossas preocupações, nos nossos anseios, no suprimento das nossas necessidades, as outras coisas serão, desde que aquilo que é essencial seja colocado em primeiro lugar nas nossas vidas. Mas é que a gente não consegue determinar o que é mais importante para a gente. E é isso que começa a acontecer na vida do povo de Deus.
onde Deus se afasta do povo, onde o povo se afastou de Deus. Então Deus já não fala, já não se manifesta, já não se percebe que Deus está agindo constantemente ao nosso redor. Isso vai enfraquecendo, vai insensibilizando ainda mais o povo de Deus. E aí, essa realidade começa a se tornar algo cansativo. A gente já não consegue nem ver mais, mas já cansei de olhar para a cara do pastor, já cansei de ouvir ele falar, a voz dele parece uma taquara rachada, e começa tudo a ser meio que já complicado. E a gente deixa de observar o que é essencial. O que se fala, o que se propõe, a pregação, os estudos bíblicos, o tempo de preparação que a gente tem das pessoas aqui que querem conhecer mais a Deus, são instrumentos que Deus traz para levantar o seu povo. Mas como eu disse, nós temos um mau exemplo da parte de cima. Que Deus tenha misericórdia da liderança espiritual. Que Deus renove a gente, irmãos, porque tem hora que a gente quer chutar o pau da barraca, que a gente não quer vir, que a gente não quer ministrar. Eu estou cansado hoje, olha, se eu pudesse, eu ficava em casa, eu não estou em condições, eu preciso de um renovo. Lembro que chegou um momento do meu ministério anterior, em que eu ia, era num lugar um pouco mais afastado, a gente ia de carro, eu tinha até compartilhado com a Vanessa, eu falei, Vanessa, olha, hoje está difícil para eu ir ministrar, para levar a palavra para a igreja, hoje está difícil de fazer isso. Irmãos, quando chega a esse ponto, fica complicado. Para mim. E a gente passa por isso. Não sei se você sabia disso, mas a gente passa por isso. O pastor é ser humano, que tem as suas lutas, tem as suas dificuldades, quando a gente não quer abrir a Bíblia para poder meditar, porque a gente não está em condições. E aí essa luta, eu falei, Deus, me ajuda, porque o negócio está difícil, mas eu tenho que vir, mas eu tenho que ser o primeiro a chegar, abrir a igreja, preparar as cadeiras, preparar a live, preparar o estudo, estar sempre sorrindo, sempre cumprimentar os irmãos com um sorriso, com um abraço. Luta para fazer essas coisas é luta. Para mim é. Então tem hora que a gente está passando por uma dificuldade e a gente precisa também ser renovado espiritualmente. Como a gente viu, Eli era o sacerdote naquela época, estava numa idade já avançada, praticamente cego fisicamente, mas totalmente cego espiritualmente. Incapaz de discernir a voz de Deus ao ponto de colocá-la a efeito na sua própria vida. É interessante, porque depois da terceira chamada, né, que Samuel vem para ele só pode ser Deus mesmo falando. Então ele tem essa percepção de que pode ser que Deus está falando com Samuel, mas parece que isso não faz muita diferença para ele. Ou fez no ponto de que no dia seguinte, talvez na noite, ele tenha falado assim, olha, Deus está falando com ele, por que Deus não fala mais comigo? O que Deus está querendo falar com esse menino que não pode falar comigo? O que Deus pode ter para falar com uma criança que já não fala comigo, que já estou numa idade avançada e sou sacerdote? Pode ter pensado, refletido, tanto é que ele acorda no dia seguinte e fala assim, e aí Samuel, fala aí, o que Deus falou com você? Ó, não minta, não omita absolutamente nada, fala absolutamente tudo aquilo que Deus falou com você, porque ele parece que ele estava ali compreendendo que era alguma coisa relacionada a ele. Tem alguma coisa que ver comigo, com a minha condição espiritual, e em relação também à minha
postura com os meus filhos. Então, por favor, fala aí, porque eu quero saber, porque Deus não me falou. Eu posso imaginar que o negócio está feio para o meu lado. Pode ter sido isso. Porque a gente vê toda essa negligência, tanto dele quanto dos filhos, quando no capítulo 2, verso 25, diz que Deus queria matar os filhos de Eli por conta daquilo que eles estavam fazendo. Toda a negligência. Eles eram ímpios, pessoas que não conheciam a Deus, não se importavam com Deus, não cumpriam os seus deveres de sacerdote para com o povo, tratavam com desprezo as coisas de Deus, e Deus queria matar eles. Essa é o que Deus quer fazer com quem deveria ser um referencial e não é. Não, Deus é amor, gente, que isso? Deus não vai castigar de forma nenhuma. É isso. Esse texto fala para a gente em relação à visão que precisamos ter de Deus, um Deus santo. Tudo, absolutamente tudo relacionado a Deus é santo. Precisa ser tratado com reverência. Mas o povo despreza, trata com desprezo as coisas de Deus. E diz que Deus queria matar os filhos de Eli. Mas tudo isso, os pecados de Eli, dos filhos de Eli, vai trazendo também caos para toda a sociedade. A sociedade que olhava para eles, não via neles exemplo nenhum. Vai trazendo caos social, caos político, caos espiritual. O juízo de Deus começa também a vir sobre o povo, porque Deus vai mandar uma nação contra o povo, para poder disciplinar o povo também. Percebem a bola de neve aqui? Começando da negligência espiritual do líder, para o povo, Deus vem, castiga o líder, castiga os filhos do líder, castiga o povo. Manda uma nação como chicote para disciplinar o seu povo. Mas qual é o objetivo de Deus fazer tudo isso? Deus tem motivos, razões para poder disciplinar o seu povo? Tem, porque Deus quer renovar. Não é disciplinar por disciplinar. Não é ministrar juízo por si só. Porque Ele sente prazer nisso. É porque Deus ama e deseja restaurar o seu povo. A disciplina é necessária. A correção é necessária. Deus não quer que ninguém se perca. Por isso, você e eu precisamos rever o nosso relacionamento com Ele. Como que está as coisas? Do jeito que está bom ou não, precisa melhorar. Quando a gente olha para Samuel, a gente vê um menino que ele se preserva. Ele se preserva do ambiente corrompido, de toda a contaminação, da impiedade. É consagração, é santidade no meio dessa contaminação e depravação. Não tem como a gente sair daqui desse mundo. Deus nos colocou aqui, mas é para sermos sal e luz. Não é para que a gente se corrompa. Está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Não. Mas é para que a gente seja um instrumento raro. Aqueles que são um remanescente fiel. Aqueles que permanecem santificados num ambiente de corrupção. Que não se deixam contaminar. Então Samuel, ele é esse contraste. No 2:26 diz, e o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Diferente, distinto dos filhos de Eli. Crescia em estatura,
crescia na graça, no conhecimento. Deus se alegrava quando olhava para ele, mas ele estava num ambiente que não favorecia. Mas ele era diferente. O seu ambiente favorece você? Para quê? Qual é o seu papel no local em que Deus te colocou? Você santifica ou você se corrompe, como todos? Que é muito mais fácil. Vamos na onda. Porque ser sal e luz traz para você responsabilidades, implicações, onde você pode pagar caro por ser alguém diferente. Mas pagar caro é no sentido de que é o que o mundo pode fazer com você. Porque aos olhos do Senhor, o Senhor aplaude você. O Senhor se agrada daqueles que o obedecem, aqueles que não se corrompem. Deus espera que nós sejamos esse contraste de conduta ética, moral, espiritual, mesmo nessa geração marcada por perda de valores, que não tem nada para oferecer. Não é um ambiente corrompido que determina quem nós somos. É quem nós somos que pode ser esse instrumento de transformação, de renovação espiritual. Lembre-se disso, irmãos. Ele não se permitiu contaminar. Ele se permitiu ser usado por Deus. Portanto, quando a gente entra já no capítulo 3, vemos aí esse chamado de Samuel. E essa difícil tarefa de restaurar esse ministério sacerdotal em Israel. Jovem de tudo, mas um líder já espiritual que começava a ser reconhecido pelas outras pessoas, já iam sabendo, olha, esse daí foi Deus que colocou. É esse instrumento através do qual Deus vai realizar esse avivamento espiritual. Somente porque Ele quer ser usado por Deus. Só isso. Pastor, mas o que é preciso fazer? É preciso que você se coloque à disposição. Que você queira e entenda que é necessário passar por essa transformação que Deus deseja realizar. Mas pastor, qual que é o custo para isso? Não sei, mas Deus vai falar com você. Ele vai chamar você pelo nome. E Ele vai falar assim, olha, é necessário que você abra mão disso. Mas olha, vai ser difícil. Mas é necessário, você quer o quê? Não importa o preço. O que importa é o resultado que iremos ter quando nós obedecemos ao Senhor. Como nós devemos nos portar, caminhando então para o final da nossa mensagem. Como devemos nos portar para que nós sejamos renovados espiritualmente? Primeiro, sensibilidade espiritual e pronta obediência ao chamado. Quando Deus chama você, como você está, como você se coloca, como você se porta. Verso 8 a 10 fala justamente isso. Como Samuel se portou. Sensibilidade espiritual. E claro, o texto diz que ele ainda não conhecia, o Senhor ainda estava num processo de descoberta espiritual. Mas é quando ele então fala Senhor, que o teu servo te ouve. E aí então Deus fala, ele escuta o que Deus falou, fala assim, olha, vai acontecer um negócio aí que vai abalar geral. As estruturas espirituais de Israel. O negócio vai ficar feio para alguns, mas bom para outros. Quem quiser estar comigo vai desfrutar de uma renovação, de uma mudança. Mas quem quiser continuar como Eli, como os filhos de Eli, o bicho vai pegar para eles. Ele sabia o que fazer, mas ele não fez. Ou, na verdade, Deus nem ouviu mais ele. Não adianta ele chamar. Porque, na verdade, ele não queria. Deus já tinha falado, olha, corrige seu filho, seus filhos. Não precisa. Então, se não quer me obedecer, não tem outra alternativa. E a gente, irmãos, não precisa se tornar como a maioria dessas pessoas que a gente talvez conheça.
pessoas insensíveis, endurecidas à voz de Deus. É preciso a gente seguir, na verdade. Ele deu um bom conselho para Samuel, não deu? Olha, quando Deus falar com você, faça isso. Mas por que ele já não tinha feito isso já há muito tempo? Ele sabia o que deveria fazer, mas não fez. Disponha o seu coração para ouvir, para atender a voz de Deus, o chamado de Deus. Atenda a esse chamado. Senhor, fala. Aqui está alguém que quer ouvir a tua voz. E eu estou pronto a colocar em prática aquilo que o Senhor colocar para mim. Mas, irmãos, quem deseja ser renovado espiritualmente não pode se tornar insensível à voz de Deus. Os irmãos percebem quanto já Deus falou durante todo esse tempo? Quantas vezes você já esteve aqui na igreja, quanto Deus já falou, mesmo usando esse vaso quebrado aqui, Deus falou, Deus fala comigo, Deus fala através de mim, mas Deus falou, Deus continua falando, mas é que às vezes a gente não quer ouvir a voz do Senhor. Hebreus 3, 7 e 8 diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Houve um tempo em que o povo estava caminhando rumo à terra prometida, mas o povo se tornou duro de coração. Não ouvia o que Deus falava. Portanto, esteja sensível, busque sensibilidade espiritual, e quando Deus falar com você, obedeça ao seu chamado. Segunda lição: precisamos de disposição em nos tornarmos referenciais espirituais. Verso 19 a 21. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Para que a gente se torne, irmãos, referenciais espirituais, precisamos pagar o preço da santificação. Não é um preço baixo buscarmos ser santos. Isso vai ser cobrado da gente de uma forma pesada. Pesada, porque o texto de Hebreus 2,14 diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, quando a gente fala sobre santidade, isso significa desligamento de vínculos com o sistema mundano e com quem vive de acordo com ele. O que o mundo prega e quem tem uma aliança com esse mundo. Quem não tem nenhum compromisso com esse mundo, desvincula, corta o cordão umbilical. Não continue mantendo comunhão com aqueles que desprezam a Deus, com aqueles que não querem saber nada de Deus. Se junte com pessoas que possam te levar para mais perto do Senhor. Lembra do texto de 1 João 2, 15 a 17? Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre. É uma escolha, é uma decisão. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus. Nada na sua vida, ouça isso, nada na sua vida pode ser mais importante do que a pessoa de Deus e o seu reino. Nada. Nada. Ah, não quer dizer que a família não é importante. É importante sim. Depois de Deus. Depois de Deus. Lembre-se disso. Ah, o tempo com a minha filha. O tempo com a sua família é legal, é importante, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Pode ter o seu tempo em família depois que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Será que Samuel teve pessoas que
desprezavam ele por causa da sua idade? É muito novinho, o que eu posso aprender com alguém? Pode ser que aconteça. Mas a gente não está falando sobre isso. Nós estamos falando sobre uma autoridade que é imputada por Deus àqueles que buscam a Ele. Então a autoridade não vinha do próprio Samuel. Enquanto ele ia então ganhando essa fama entre o povo, esse respeito entre o povo, nós estamos falando dele cumprindo o que Deus tinha estabelecido para ele. Então é natural. Para que nós sejamos renovados espiritualmente, se faz necessário, irmãos, assumirmos um compromisso, estabelecermos uma aliança com Deus, para que a gente se torne referenciais para outras pessoas. Para que você seja exemplo, modelo, dentro da sua casa, fora de casa, no seu ambiente de trabalho, você precisa ter uma aliança com Deus, para ter autoridade para falar de Deus. Se Deus não é prioritário na sua vida, não é alguém primordial na sua vida, vai falar o quê para o outro? Vai na igreja. Falando, tá, mas você vai? Não vou de vez em quando. Qual que é? O que você faz na sua igreja? Eu vou lá, frequento, tenho a minha cadeira. Vamos nos levantar. Vamos servir. Se alguém perguntar para você, fala assim, eu sou servo. É diferente isso? Porque o servo serve onde, irmãos? O servo de Deus serve onde? Onde há necessidade para servir. Você não precisa ter um cargo. Eu queria estar na diretoria estatutária. Tudo bem, mas tem necessidade aqui. Você quer ajudar com as crianças? Quer ajudar com o berçário? É onde tem necessidade. Vamos nos colocar à disposição para servir onde tem uma carência. Porque quando a gente se portar como servos do Senhor, nós seremos para os outros referenciais, modelos. E que Deus nos identifique. Olhe para nós como servos, dignos de serem imitados. Fala assim, quer ser como alguém? Seja como fulano de tal. Olha lá na primeira igreja batista em Vista Alegre, servo, está lá. Não está buscando cargo, não está buscando ser projetado por meio do seu cargo, da sua função. Não, ele só é servo, só serve. Porque o servo que não serve, irmãos. Não serve. Aquele que se diz servo, mas não serve, não serve. Não é para o trabalho da igreja, é para o serviço cristão. Para aquilo que nós fomos chamados, para servir o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Já deu a buzina, agora a gente encerra a mensagem. Obrigado por me avisar que já estourou o meu limite. Baixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor bendito Deus, graças te damos, porque o Senhor tem falado conosco. Se ainda há alguém que não ouve a tua voz, que tenha os seus ouvidos destampados nesta noite, e os corações sensibilizados para obedecer ao teu chamado, e essa disposição de se tornarem referenciais espirituais, de seguidores do Senhor Jesus Cristo, esse é um grande desafio que todos nós temos. Portanto, para a realização disso, nós precisamos da tua graça sobre nós, porque sem ti nada somos e nada podemos fazer. Ajuda-nos em nome de Jesus. Oramos assim. Amém. Amém.